Olá, boa noite, pessoal do Face e do Insta! Que bom ver vocês aqui! Vamos chegando que hoje a noite promete! E aí, maravilhoso! Estamos conectados nessa noite tão especial, nessa noite muito maravilhosa. E aí, como vocês estão? Pode falar, né? Isso! A gente consegue ver quem tá chegando aí, Diego? Isso, estamos colocando aqui. Isso, estamos agora. nos conectando aqui para poder conversar com vocês, ouvir, ver quem já tá chegando aqui. Estamos muito felizes de estar juntos com vocês, de estarmos juntos com vocês nesta noite. Isso. Pode continuar. Isso, nós preparamos algo muito especial. Já tinha alguns momentos que nós estávamos preparando esse momento para compartilhar com vocês um pouco do que nós temos nos debruçado, estudado durante esses últimos tempos. E é uma grande alegria poder estar com vocês. Nós sabemos que tem já pessoas aqui conosco, se conectando conosco. E sabemos também que muitas outras vão assistir depois, né, essa transmissão. Então nós queremos deixar aqui já no início dessa noite a nossa gratidão por você estar aqui, porque nós preparamos aqui um conteúdo com muito carinho para você e é só a primeira de muitas lives que nós vamos estar proporcionando para vocês. É isso, é isso. E aí, vamos lá? Nós queremos falar com vocês nessa noite tão especial sobre PNL. O que é PNL e quais os benefícios dela para o dia a dia. E isso é algo tão maravilhoso, porque quando nós colocamos lá no Google uma pesquisa sobre PNL, quando botamos no termo em português PNL, tem mais de 25 milhões de definições sobre o que é PNL, sobre aplicações da PNL. E quando você coloca, né, Dani, em inglês, NLP, você vai ver 29 milhões de opções. Então são muitas opções. Mas nesse momento nós queremos compartilhar com vocês para que você possa entender um pouco sobre o que é PNL e quais os benefícios dela para o nosso dia a dia, né, Dani? Exatamente, a gente quer compartilhar com vocês assim de uma forma simples e rápida para que todos vocês, mesmo quem nunca ouviu falar de PNL, possa entender hoje à noite aqui o que é PNL. Então assim, comparando com um computador, né, programação neurolinguística. Isso. Então, programação neurolinguística. São três palavras que, primeiro, programação se refere à sequência, como nosso interior, a nossa mente, o nosso corpo funciona. Quando você pensa nessa parte da programação, olha aqui, você está vendo meu movimento? Você está vendo como eu estou mexendo minhas mãos, como eu estou falando? Essa programação interna nossa define todas essas ações externas, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos. Então, é essa programação interna. Então, a palavra programação significa isso. é a sequência de ações. É a sequência de ações. Isso, neuro tem a ver com a neurologia. É a forma como são construídos nossos pensamentos. A nossa mente. Então, isso é algo muito maravilhoso, porque a nossa mente, o formato da nossa mente, os nossos pensamentos definem aquilo que nós seremos, aquilo que nós somos, a como está a nossa realidade, o nosso presente e como será o nosso futuro, né, Dani? Exatamente. E linguística vem de linguagem, né, da comunicação e como essa comunicação nos afeta. É como se fosse um computador. Então vamos imaginar aqui um computador, né, como nós estamos aqui com computadores aqui. Então o computador ele tem um programa, né? Um software que roda. Então é exatamente isso. Programa, é como se fosse o software que roda no computador, né? E é maravilhoso, Dani, porque a gente está aqui agora, nesse momento, falando contigo, e a nossa programação interna, que tem a ver com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos falando internamente, esse diálogo interno nosso, define qual o nosso estado perante vocês. Dependendo de como esteja essa programação, dependendo de como estejam os meus pensamentos, isso vai interferir na minha performance com relação a vocês.
Imagine, eu estou olhando agora, eu não sei direito quem está nos assistindo, mas eu sou muito feliz, estamos muito felizes, eu e a Dani, por ter você conosco, você que está assistindo agora e você que vai assistir depois o vídeo gravado. É muito bom estar com você. E a nossa performance é definida muito pela forma como esse programa está girando. Você já reparou que no computador, muitas vezes tu vai usar um aplicativo, você clica lá naquele aplicativo, tanto no celular quanto no computador, e daqui a pouco não roda direito. Você quer que funcione de uma forma, mas ele não consegue abrir, ele fica travando. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Por isso que a PNL, a Programação Neurolinguística, é muito importante. Ela vai te ajudar a entender como, o porquê que você faz o que você faz e como você pode realizar coisas de uma forma diferente, como você pode agir de uma forma diferente, né, Dani? Exatamente. Então, como nós estávamos falando aqui, então você imagina, eu tenho um computador. Então, um computador, ele tem o hardware, são as peças do computador, tem o programa que roda dentro do computador e tem o teclado, o mouse, a câmera, né, que é como nós estamos nos comunicando agora, o microfone, que é a forma como vocês estão ouvindo. Então, fazendo uma analogia simples, programação é o programa, é o software que está rodando no computador. Neurologia, vem então aí a parte do hardware, né? Que é o que todos nós temos em comum. Né? Nós temos o cérebro, né? Nós temos os neurônios que estão dentro do cérebro. Então toda a estrutura neural é o hardware, é o nosso hardware, né? E que é muito similar. Né? O hardware é muito similar muito. Entre todos os seres humanos. Então todos os seres humanos já têm todas as estruturas que precisam para ter essa neurologia. Tudo. E aí vem a linguagem. A linguagem que vai definindo muito como vai funcionar esse programa que está rodando dentro de nós. Né? O interessante é que quando nós damos um comando para o computador, então, por exemplo, quando você dá um enter no computador, ele não pergunta se aquele comando é bom ou ruim, ou se é a coisa certa que era para fazer. Quantas vezes, né, a gente está lá digitando, fazendo alguma coisa, assim, encosta numa tecla assim e aí, blum, aí desenrola todo, apaga tudo, né? Às vezes não tem muita intimidade, né? Você vai lá, às vezes sem querer dá um comando e não adianta, o computador ele não questiona, ele vai fazer exatamente aquele comando. E aquele comando já foi anteriormente programado. Por isso que as experiências que nós vivemos, todas as experiências que nós vivemos trazem marcas para a nossa vida. Você já reparou que todo lugar que você vai pela primeira vez, isso cria um novo mapa mental na sua mente. É uma marca. Você já ouviu falar naquela expressão? A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Isso tem muito a ver com os mapas mentais que são criados dentro de nós. Para pensar num restaurante que você foi pela primeira vez na sua vida. Você chegou lá, talvez com a sua esposa, com seus filhos, e aí você chegou lá, você viu, você foi direcionado por um garçom para um determinado local. A forma como você foi recepcionado, a mesa onde você ficou com a sua família, a comida que você escolheu, a forma como a comida veio, isso tudo definiu a primeira impressão. Em outras palavras, o primeiro mapa mental que foi imprensado na sua mente. E isso vai determinar uma coisa chamada paradigma. Que isso é o quê? O paradigma é aquilo que é construído com essa primeira impressão. Então, quando você tem a primeira impressão e aquilo cria um paradigma, você começa a ter uma forma de agir com relação àquilo que está acontecendo contigo, com relação àquele local, com relação àquela vivência. E isso tudo começa o quê? Começa a gerar a forma como o teu programa vai funcionar internamente. E o nosso cérebro é como esse grande computador, é um biocomputador. Realmente, através desses programas que foram criados dentro de nós, isso vai definir qual será a nossa performance. Por isso que quando começamos a visitar quais são os paradigmas que estão dentro de nós, quais foram essas impressões, quais foram esses mapas mentais, nós começamos a entender
o porquê agimos da forma como agimos, porquê sentimos aquilo que nós sentimos, né, Dani? Exatamente. E aí vem a grande pergunta, né? Isso. Como que a gente então manda no cérebro? Porque se o cérebro ele obedece um comando que já foi previamente programado, então como que a gente pode mandar o nosso cérebro fazer alguma coisa? Como é que a gente dá esse comando? Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente acha que o cérebro tem vida própria. A gente acha que ele que comanda tudo. Mas na verdade o cérebro, eu vou te falar algo muito especial nessa noite. O cérebro é um componente orgânico, é um órgão. Agora a mente, que controla internamente todos esses pensamentos, você pode controlar e comandar os teus pensamentos. E como que nós fazemos isso? E como fazemos isso? Essa é a pergunta que não quer calar e a resposta que nós vamos dar agora. Através da nossa linguagem. Agora, o que é interessante, Estevão e vocês estão nos assistindo, que essa linguagem, ela não é somente a linguagem externa. A linguagem, por exemplo, que eu estou usando aqui com vocês. Eu estou usando as minhas palavras, os meus gestos. Vocês estão, né, nos vendo, vocês estão nos vendo por meio da câmera. Então, eu estou aqui conversando, né, com o Estevão, estou ouvindo o que ele está falando. Então, a linguagem, ela não somente é a linguagem externa. Então, essa linguagem que comanda o nosso cérebro não é somente a linguagem externa. Muitas vezes ela funciona. Agora, tem uma linguagem que é a linguagem interna. Essa é, talvez, a linguagem mais poderosa. Esse diálogo interno nosso, exatamente, né? É aquilo que nós falamos para nós. É aquela conversa que só você ouve. É aquela conversa que você tem nos momentos que estão acontecendo as situações. Eu vou dar mais um exemplo com relação a nós. Nós estamos aqui. O que nós estamos falando para nós nesse momento? É verdade. Tem um livro muito maravilhoso que é o Jogo Interior do Tênis. Tim Gallery. Tim Gallery. Isso, ele fez... o autor ele fez um estudo. O porquê que um jogador de tênis numa partida joga muito bem, joga de uma forma maravilhosa. E na outra partida, com um adversário similar... Ou às vezes até mais... Até um pouco mais fraco tecnicamente, ele tem uma performance muito abaixo daquela que ele teve no jogo anterior. E o autor começou a estudar um pouco sobre isso e verificou que a principal causa da mudança técnica de alguém com relação a uma performance, não importa qual seja a área, pode ser profissional, pode ser na vida pessoal, é com relação ao diálogo interno. Foi visto que aqueles segundos, aqueles milésimos de segundos antes de dar aquela raquetada na bola. Eu gosto de jogar tênis, né? Estou um pouco, né? Vou voltar à forma, né? Vou voltar à forma. Essa conversa interna, segundos antes de bater na bola, define muito a performance do jogador. E isso é muito maravilhoso, sabe por quê? Vocês conhecem algum jogador, Nadal, né, o Djokovic, né, que é um Federer. Imagine, isso, o diálogo interno deles define muito de como eles estão, de como será a performance deles. Isso é para tudo na nossa vida. O que você está pensando nesse momento? Qual vai ser a conversa que você terá quando você chegar amanhã no teu trabalho? Aquela grande apresentação que nós temos. Você já reparou que muitas vezes, né, você vê uma família bonita, e a gente tem aquela conversa interna, poxa, essa família não é para mim, eu não consigo ter uma família dessa. Você vê alguém com sucesso profissional e muitas vezes nós pensamos, caramba, eu não consigo ter esse sucesso profissional que essa pessoa tem, eu não consigo, nunca terei. E é interessante que quando essa vozinha fala... Essa vozinha interna, ela tá dando um comando pro seu cérebro. E muitas vezes você tá até assim, eu quero isso, mas aquela voz interna, aquela voz mais interna, é a que realmente executa o comando. E aí, de fato, fica muito difícil realmente conseguir aquele sucesso, aquele resultado naquela determinada área. Isso em todas as áreas, né, Dani? Porque esses comandos... Para saúde, né? Saúde. Às vezes você vê alguém assim, tendo uma mudança de qualidade de vida, e aí você pensa, isso não é para mim. Né? É aquela voz que diz, isso não é para mim. Aquela conversa interna que nós temos quando passamos perto daquilo que gostamos.
se gostamos de empada, se gostamos de McDonald's, gostamos de churrasco. O pessoal fala, engorda só de olhar, né? Nós passamos em volta e aí começamos o quê? Até aquele diálogo interno. Então, essa linguagem que nós temos externa e interna interfere muito em como vai funcionar esse processo interno. É o enter, né? É o enter do computador. E o interessante que o Estevão falou aí da empada, né? De quando passa a hora empada e tal, e uma comida gostosa. Porque nós falamos, então, assim, a resposta. Então, como que nós podemos mandar no nosso cérebro? Como nós podemos comandar o nosso cérebro? E a gente deu a resposta, então, que é por meio da linguagem. E essa linguagem, além dela ter o aspecto externo e o interno, que nós estamos colocando aqui, essa linguagem, ela tem códigos, ela tem comandos, que são os nossos 5 sentidos, né? A nossa visão, a nossa audição, né? O nosso tato, né? O sinestésico, o olfato e o paladar. São os nossos 5 sentidos, ou seja, são os veículos, são os códigos que nos fazem, então, que mandam esses códigos que formam a nossa linguagem. Então, a linguagem, né, ela é uma linguagem externa, né? Então, você tá tocando. Verbal e não verbal, né? Verbal e não verbal. E você tá falando, a pessoa tá escutando. Olha aí os 5 sentidos, né? Você tá aqui, você chega perto da pessoa, sente o cheiro aqui, o perfume cheiroso, né? Então tem o olfato, né? Então tem também o paladar, né? Como você viu, quando você... Quer ver uma coisa? Olha, pensa aí numa bebida que você gosta muito. Respira fundo e pensa em uma bebida que você gosta muito. Agora, imagina agora você tomando essa bebida. Eu vou pensar aqui numa bebida que eu gosto muito. Que maravilhoso, hein? Tá vendo? Imagina você abrindo a geladeira, pegando essa bebida, botando no copo e bebendo. Olha só, dá pra sentir o gosto, né? Olha, eu vou falar pra você, eu pensei num copo de água geladinho. Como tô evoluindo, hein? Qualidade de vida e saúde aqui. Olha, eu nem vou falar do que eu pensei. Opa. Não, mas isso é maravilhoso, porque começamos a entender como funciona todo esse processo. E aí, né, Dani, que entra a PNL. Exatamente. A PNL, ela vai ensinar exatamente o caminho que o nosso cérebro faz para executar esses comandos e quais são as ferramentas, né, que são utilizadas para executar esses comandos. E a partir do momento que a gente aprende quais são essas ferramentas e quais são essas técnicas, nós então podemos ter uma programação mais adequada. Isso. Porque nós simplesmente executamos aquilo que nós aprendemos no passado. Então, se nós aprendemos de uma forma e aquela forma nos serviu naquele contexto, o que nos impede de aprender de uma forma diferente? Nada nos impede de aprender de uma forma diferente. E é exatamente isso que a PNL faz. Ela nos ajuda a aprender a programar o nosso cérebro de uma forma diferente, mais adequada à nossa realidade de hoje. Né, a nossa realidade, aos nossos sonhos, aos nossos planos, às nossas metas, porque afinal, a meta, o sonho que a gente tinha há 20 anos, né, atrás, há 10 anos atrás, ela pode não ser a mesma que nós temos hoje, né? A nossa vida, ela vai se adaptando, vai mudando, vai se transformando. Então, muitas vezes acontece que o nosso cérebro está programado com uma programação de 20, 30 anos atrás. E aí já não serve mais, né, como para essa realidade de hoje. E é maravilhoso que quando você quer mudar a tua ação, na verdade, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E as ações provocam os resultados. Então, se você quer mudar os teus resultados, aquilo que você está vencendo hoje, você tem que ir pelo início. Muitas pessoas acham que é só apenas mudar a atitude, mas a pessoa muda a atitude hoje e daqui a pouco ela volta a ter as mesmas atitudes de antes. A grande questão, tudo começa com a mente, com os pensamentos. A PNL, ela estuda essa experiência pelo lado interior. Ela te permite você entender como que você consegue reprogramar todo esse processo para que você modifique o teu resultado.
Isso para tudo, né, Dani? Até para fobias. Pessoas que não conseguem, medos. Pessoas que, vou dar um exemplo, tentam entrar no elevador e quando chegam próximo ao elevador, começam a sentir sensações na sua mão. E sente mesmo. E sente. A linguagem, é o sinestésico, né? Ela começa a sentir porque tem alguma coisa que aconteceu no programa dela, no programa interno, que está definindo aquela sensação que ela está tendo. Aquela história, quando aperta o botão elevador, já dispara aquela sequência, aquela programação, aquela sequência de sensações. De sensações. E aí, quantas vezes a pessoa nem precisa estar no elevador ou estar próximo ao elevador. Só de pensar. Só de pensar. Ela já consegue, ela já começa a sentir aquele formigamento, já começa a sentir aquela sensação. E a PNL, ela ajuda você a entender esse programa. O que aconteceu na sua vida? Qual foi a parte da sua vida? Qual foi o momento da sua vida que gerou aquele gatilho dentro do seu programa para que você tivesse aquela sensação? Então, quando você quer mudar os seus resultados, você vai lá na origem da programação, lá dos teus pensamentos, da tua mente, aí tem a ver com a parte neurológica e com a tua linguagem. E aí você começa a ter resultados maravilhosos. E o legal, né, Estevão, é que se o cérebro aprendeu daquela forma, agora ele pode aprender de outra. Pode aprender agora, nesse momento, você pode viver o melhor final de ano da sua vida. Você pode viver os 3 melhores últimos meses de todos os anos da sua vida. Nós estamos agora, nós estamos em outubro, você pode viver o melhor outubro da sua vida, o melhor novembro da sua vida, o melhor dezembro da sua vida. Até o próprio Albert Einstein, né, falou que a insanidade do homem é achar que com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, ele vai ter resultado diferente. Uma coisa interessante também em relação à PNL é que dentro dos estudos da abordagem da PNL, nenhum evento ele tem um significado em si, a não ser aquele que nós mesmos atribuímos a ele. Então, por exemplo, é por isso que acontece aquela situação, né? Às vezes duas pessoas, né, passam pelo mesmo evento e uma pessoa carrega uma experiência daquilo e a outra pessoa carrega uma experiência às vezes totalmente contrária. A gente vê, a gente lida, né, muito com famílias, né, nos relacionando muito com as pessoas, e as pessoas falam, poxa, eu tenho 2 filhos, eu proporcionei aos 2 filhos as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas atitudes, as mesmas benesses, e eles tiveram comportamentos totalmente diferentes, né? Mas a PNL, né, Estevão, ela é muito mais do que uma coletânea de técnicas, porque a PNL, ela tem várias técnicas incríveis, que são justamente as técnicas para nós mexermos e trabalharmos com essa programação. Mas a PNL é muito mais do que uma coletânea de técnicas. Não, é muito mais. A PNL, ela nos ajuda em tudo que fazemos. Na comunicação, nós começamos a entender um pouco como nós podemos melhorar a nossa comunicação, aperfeiçoar a nossa comunicação. Eu vou falar para você algo muito especial. Antes de eu entrar aqui contigo, eu verifiquei... Segredinhos. Eu verifiquei o que estava rodando dentro de mim. Imagine, se eu começar a live com você aí, começar a conexão contigo, pensando, né, com um programa rodando de medo, programa rodando de vergonha, meu Deus, um programa rodando de ansiedade. O que vai acontecer? Eu vou gerar isso. Essa vai ser a sensação que você vai se conectar. A grande questão, se eu quero ter uma sensação de motivação, de alegria, e não importa qual é o horário, o que importa é como nós estamos, como está rodando o programa dentro de nós. Isso é maravilhoso, que nós, através da PNL, conseguimos ancorar o nosso melhor estado para nós podermos vivenciar aquilo que estamos fazendo na comunicação, na nossa vida profissional, pessoal, da melhor forma. Eu com a Dani, né, a minha digníssima, a minha querida, linda esposa, tem momentos que, se eu não estiver no meu melhor estado, isso vai interferir muito em qual o programa que estará rodando internamente, quais são os pensamentos que estará dentro de mim e qual vai ser a minha linguagem. Você já reparou uma coisa?
dependendo daquilo que você fale para tua esposa ou para o teu esposo, tu vai demorar muito para consertar aquilo. Então a melhor coisa é fazer o quê? Pensar bem, sempre no bom estar estado, no bom estado, para que possamos vivenciar o melhor em todos os momentos, em todas as esferas, né, Dani? Isso, exatamente. Então, assim, além de nos dar, de nos proporcionar, aprender muitas técnicas poderosas e breves e rápidas, a PNL também é uma abordagem, né? É uma nova forma de pensar, é uma forma diferente de você pensar, é uma forma criativa, ela recupera a nossa essência criativa, porque ela nos permite resgatar, né, muitas coisas, às vezes, até da nossa infância mesmo. Da infância, explorar caminhos novos. Explorar caminhos novos, oferecer novos caminhos. A grande questão é que os caminhos neurais que nós temos foi porque em algum momento você passou por aquele caminho. Tem caminhos, tem opções que você nunca vivenciou na sua vida, em várias áreas, em várias situações da sua vida, modelos mentais de pensamentos, padrões de pensamentos com relação à sua família, com relação à sua vida financeira, com relação ao teu padrão de comportamento sentimental na sua família, no seu trabalho. Quantas vezes nós não vivenciamos novas realidades porque não exploramos novos caminhos neurais, novas possibilidades. Novas possibilidades. Né? E nós sabemos que nós temos infinitas possibilidades. É verdade. Infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades para tudo que você quer vivenciar para a sua vida. Você tem tudo o que você precisa para você vivenciar algo novo na tua vida profissional, pessoal. Independente de qual seja a realidade hoje, independente de qual seja o estado, o local, o país que você esteja, independente de qual seja a carreira. Eu sei que tem alguns coaches aqui conosco, né? Maravilhoso. Tinha uns amigos aí que estavam lá na live com o Júnior e estão aqui. Maravilhoso. Sejam bem-vindos, amigos aí, companheiros incríveis, né? Você na tua profissão, você na área de coaching, você na área de desenvolvimento, você como professor, advogado, dentista, médico, não importa qual seja a tua profissão. E a gente prometeu para vocês, né, que iríamos falar sobre como aplicar no dia a dia a PNL. Né? Então, assim, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, em relação à qualidade de vida, à saúde, a PNL se aplica porque ela está intimamente ligada com a fisiologia. O Estevão estava falando aqui sobre recursos, né? Por meio do desenvolvimento, dos estudos da PNL, e a gente até pode marcar uma live aqui para falar da história da PNL. Hoje não vai dar tempo da gente entrar na história, mas... Até pensa você, um parênteses aí, Dani. Quem tiver alguma pergunta, algum tema de live sobre PNL que você queira que nós façamos nas próximas semanas, coloque aí, tá? Coloque aí alguma pergunta, tá? Coloque alguma... Mande para nós, porque as nossas próximas lives nós vamos fazer a partir das sugestões e das perguntas que vocês enviarem pra gente. Isso, pode mandar pelo inbox, você pode mandar pelo Instagram, a galera do Insta aí, você pode mandar pelo Face, pela nossa página, nós estamos transmitindo pela página do Instituto Daut, tá bom? Que é o nosso instituto. Você pode mandar pelo e-mail falecom